Olá, amigos do nosso canal, né, História e Memória da Educação. Estamos de volta no nosso encontro semanal e sempre apresentando uma temática nova, um convidado novo. Nós estamos nessa série de convidados e agradecendo o seu prestígio, né, os comentários, as sugestões de colegas, de amigos, né, professores, alunos de pós-graduação, enfim, né, toda essa área educacional que vem, né, nos apoiando e divulgando. Então, nós convidamos você, né, para estar compartilhando os nossos vídeos, né, se inscrevam, tá certo? Façam comentários, sugestões, e nós estamos aqui também para dialogar sobre isso. E hoje, como vocês já estão vendo aqui, nós temos um novo convidado, né, que vai também abordar um tema de grande relevância para discutir a questão educacional no Brasil. Bom, estamos aqui, então, recebendo hoje o professor Cláudio Eduardo Félix dos Santos. Ele tem doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Vitória da Conquista, onde leciona nas licenciaturas e no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. Ele é pesquisador do Museu Pedagógico da UESB, Grupo de Pesquisa, História e Memória das Ideias e Práticas Pedagógicas Contra-Hegemônicas. E visando contribuir com o desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica, ele desenvolve e orienta pesquisas no campo da memória e história da educação, com foco nas organizações de trabalhadores, bem como da relação memória, história e ensino de história. Bom, e o tema do nosso encontro, né, nós vamos estabelecer aqui um diálogo, né, levantar alguns apontamentos, fazer uma reflexão, contribuir com a questão de hoje. E o tema do nosso encontro de hoje é ensino de história como campo de batalhas, contribuições da pedagogia histórico-crítica. Então, Cláudio, inicialmente, né, gostaria de agradecer seu aceite, o seu convite no nosso encontro. Tá certo, Cláudio? Ô, João, prazer estar aqui com você, a satisfação, né, de dialogar sobre as questões, né, importante a iniciativa do canal. A gente precisa realmente ocupar os espaços, né, dialogar, fazer com que a internet também, né, os espaços das plataformas, elas sejam espaços também de conteúdo, de debates positivos, né, que elevem aí a capacidade de análise, de crítica das pessoas em meio a uma avalanche, né, de fake news, depois que a gente descobriu aí nas pesquisas que uma fake news ela é muito mais aceita do que as perspectivas da verdade, isso na rede, né? Como é que é difícil, né, reverter essa situação. Canais como o seu, atitudes como a sua e perspectivas de um canal que tem essa história e memória da educação é sempre muito importante. Então, é um prazer aceitar seu convite e também agradecer a lembrança e a consideração para a gente fazer esse bate-papo agora sobre o ensino de história, né, como campo de batalhas. Tudo bem, Cláudio. Nós, né, procuramos, evidentemente, convidar pessoas que tenham uma relevante contribuição. O Cláudio não é diferente, né? Ele vem se debruçando muito sobre essa questão do ensino de história e sabemos o desafio que vem se colocando nesse campo, junto aos professores das escolas de ensino fundamental, escola média e também no ensino superior, passando pela pós-graduação. E eu diria assim que vem sendo um desafio para todos nós, né, Cláudio? Que o ensino de história, a rigor, sempre esteve associado aos poderes estabelecidos, né, historicamente, no século XVIII, XIX, esteve ligado aos feitos da nobreza, né, foi visto por muito tempo o ensino histórico como uma disciplina, enfim, um campo de meramente descrição, né, dos grandes feitos, dos grandes heróis, né, e muitas vezes ficamos, vamos dizer, atrelados, né, a essa concepção positivista de história que predominou durante muito tempo na historiografia. E, assim, a partir dos anos 80, né, 1980, no Brasil, essa compreensão ela vem sendo muito questionada, né? O ensino de história foi deixando de ser um campo de meramente, vamos dizer assim, do ensino de história, um campo de meramente ensinar, para um campo de pesquisa, né? Um campo de investigação, um campo de, enfim, de levantamento dos seus reais problemas históricos, trabalhando outras categorias de análise, como, por exemplo, lutas de classes, né, contradição, enfim, novas compreensões que foram se dando nesse campo aí. Então, diante disso,
o tema de hoje, ele vai trazer, então, essa reflexão. Bom, como pensar um ensino de história que, de fato, ele supere, né, que ele rompa com essa compreensão, vamos dizer assim, historiográfica, positivista, que predominou durante muito tempo no Brasil. E aí, né, esse nosso, assim, nossa bate-papo, né, Cláudio, de entender, de fato, quais os desafios, enfim, né, que tipo de ensino de história é necessário para o nosso momento histórico, diante aí dessa realidade que está posta, né, por exemplo, a própria BNCC, né, que vem estabelecendo nas escolas, nas redes estaduais, redes municipais de ensino, né, e que vem pondo uma nova forma de ensinar, uma nova prática do professor, e trazendo, inclusive, eu diria, muitos retrocessos nessa forma de ensinar, né? Em grande medida, esvaziando o seu conteúdo, né? Buscando um ensino mais pragmático, né? Um ensino voltado para as chamadas competências, e deixando em segundo plano, quando muito, enfim, negando, né? Essa ideia da formação do indivíduo crítico, do conhecimento científico, do conhecimento elaborado, né? Aquilo que o professor Saviani tanto nos ensinou e nos ensina, o conhecimento científico produzido, o científico, cultural, né, e artístico produzido e acumulado pelos homens. Então, esse tipo de ensino que nós queremos, enfim, discutir aqui no nosso encontro de hoje. Então, Cláudio, eu passo a bola para você para a gente ir dialogando. Como você vê, então, né? Que tipo de ensino é necessário? Qual é o entendimento que você vem tendo, as preocupações que você vem tendo em torno da necessidade de um tipo de ensino de história que rompa com essa visão descritiva, né, alienante do ensino de história? Então, João, eu tenho trabalhado a partir de uma dimensão, né, inspirando no livro do Enzo Travesso, chamado A História como Campo de Batalha. E o Enzo, ele, nesse texto, ele vai colocando assim, como que a história ela tem o seu uso político, né? Como que a história ela vem sendo construída e escrita dentro, de fato, de uma grande batalha. Sobretudo, e aí é uma reflexão que eu venho fazendo, sobretudo a partir do século XIX, né, em meados do século XIX. Por quê? Foi quando, na história da humanidade, nós começamos a fazer, graças a Marx e a Engels, né, sobretudo a eles, uma nova forma de fazer a análise da realidade, a análise da história, a análise das relações sociais dos seres humanos no tempo. Porque, a partir de então, a gente pode até dizer que, com Marx e Engels, os trabalhadores começam a entrar na história. Entende? Nessa história contada, escrita, historiografada. Porque até então eram meros acessórios, né? Ou meros, nem coadjuvantes, né? Mas meros figurantes dentro de um grande processo de escrita da história. Há uma obra fabulosa, né? A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, ou o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, do Marx. Então, vão mostrando esses elementos da importância e de como que a história ela se transforma num campo de batalha. Justamente porque entra com mais vigor essa perspectiva no terreno da luta de classe, no terreno dos conflitos que acontecem dentro da história. Então, pensar a história como campo de batalha hoje é um elemento muito importante, porque, veja bem, eu estava pensando aqui, né, quando a gente estava para a gente conversar aqui, lembrei que no ano passado, professores da USP, né, eles emitiram uma nota fazendo uma crítica a uma série documental que estava acontecendo, sendo transmitida lá na TV Escola, e o nome dessa série chamava-se Brasil, a Última Cruzada. O que os professores da USP falaram? Eles falaram o seguinte na nota, né? Que a série é, de fato, uma peça de propaganda ideológica de um grupo extremista. E o objetivo da série é defender uma posição política de extrema-direita. Essa série é produzida por aquele grupo Brasil Paralelo,
é uma empresa, né, de vídeos aqui no Brasil, foi fundada em 2016. Veja o que é que um dos jovens que fundaram o Brasil Paralelo fala, né? Ele diz assim: para derrotar as ideias esquerdistas é preciso ir além da política e enxergar a história, a cultura e a educação como campo de batalha. Então, isso é um jovem falando, né? Caso contrário, o conservadorismo que saiu vitorioso nas eleições, né, nas duas eleições, seria apenas uma pequena onda numa maré vermelha. Então, veja como uma coisa está. Porque quando a gente está trabalhando com ensino de história, a gente está lidando num diálogo direto na educação escolar e num diálogo direto com os estudantes, sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos. Mas com que objetivo, né, a gente ensina a história? Né? Ensinar a história é uma forma de possibilitar essas crianças, esses jovens, esses adultos, justamente aproximações ao conhecimento do passado. Né? Justamente aproximações da compreensão desse passado, para também a gente fazer análise, julgamento e tratamento dos problemas do presente. Então, quando a gente fala que a história está no campo de batalha, é justamente não só pela disputa da narrativa histórica, entende, João? E pessoas que estão assistindo. Não é somente a questão de narrativa, como é que a gente vai narrar melhor, ou qual é mas é uma questão da própria direção da sociedade, é uma perspectiva de explicação dos fenômenos e, portanto, isso incide na visão de mundo das pessoas. Não é que o ensino de história vai resolver o problema da alienação, ou que o ensino de história o que o professor de história é o grande mago que vai conseguir, com seu conhecimento, transformar a vida das pessoas. Não, porque temos que entender os limites do que é o trabalho da escola, da educação. Sempre conto essa história para algumas pessoas. Né? Quando eu comecei a ensinar história, há alguns anos atrás, e eu ainda era estudante de história, então fui para uma sala de aula, né, com alunos que seria o sexto ano, a quinta série dos anos 90, e comecei a falar sobre o ensino de história, sobre a história, sobre o que é o tempo, sobre o que é a beleza do ensino de história. E no meio da minha fala, aí uma aluna levanta a mão, digo, opa, uma pergunta. E o que é que ela me pergunta? Professor, qual é seu signo? Então, aquilo para mim foi um choque, uma pancada, como quem diz assim, o que é que, de fato, o que foi que esse pessoal entendeu do que eu estou falando? Onde é que estava a cabeça desse pessoal? E a gente começou a pensar, né, que perspectivas são essas? Porque quando a gente fala de ensino, seja ele qual for, né, o ensino ele tem um foco especial, que é desenvolver o indivíduo, né, que é diferente da ciência, que é para desenvolver o próprio conhecimento. Então, quando a gente veja se a história está no campo de batalha, o ensino de história adentra justamente nessa infantaria, nessa linha de frente no campo de batalha, porque é muito arriscado para determinados poderes, né, hegemônicos, para as classes dominantes, fazerem com que oportunizarem o acesso ao conhecimento histórico das pessoas, né, às pessoas, o acesso ao saber do seu passado. No caso das crianças negras e indígenas, saber a história dos seus ancestrais, a história das suas lutas, a história da sua beleza, a história dos seus conhecimentos negros, né, africanos ou enfim, de todo um conjunto que se coloca. Então, é um momento extremamente delicado que a gente está vivendo, João, e não por acaso a história sofre essa pancada. Não por acaso o pessoal da Brasil Paralelo e outras fontes pela internet ficam disputando a narrativa. E também não foi por acaso que, como a gente vem acompanhando agora nas últimas manifestações, desde o assassinato do George Floyd, né, nos Estados Unidos, com a frase que ficou célebre, né, que está marcando ainda a história da luta dos povos, que é "eu não consigo respirar", é emblemático quando as pessoas vão lá e derrubam as estátuas que representavam a opressão. Então, essa batalha nos coloca nesse terreno, então, daí da importância da gente pensar a história e o seu ensino nessa conjuntura e nesse momento, né? Porque, por exemplo, a história ela tem, né, a professora Selva Guimarães, ela fala muito isso, a história ela tem um papel central, que é a formação da consciência histórica dos indivíduos.
Tá? Então, acho que seria um primeiro momento para a gente pensar os desafios que estão colocados aí. Muito bem, Cláudio. Eu também tenho uma preocupação em torno, um conjunto de preocupações, né, em torno do que você levantou, enfim, de compreender a seguinte questão: é possível pensar um ensino de história na perspectiva da emancipação humana diante do cenário que nós estamos vivendo? Eu diria assim, sem querer ser muito ingênuo, enfim, ou para além de otimista, eu diria assim que não só como é necessário, mas é desafiador, né? E é necessário diante desse campo de batalhas que se coloca, né? Se olharmos para a história ela é prenha de lutas, né? De batalhas. Quer dizer, o campo de ensino de história é um campo de lutas, de disputas de projetos sociais também, né? É um campo enfim, em que se degladiam concepções de história, como eu disse no início da minha fala, na primeira parte, né? O positivismo ele foi hegemônico durante muito tempo, né? Especialmente a partir entre o século XIX e aí meados do século XX, o positivismo ele, enfim, predominou nos livros didáticos, né? Predominou no planejamento das aulas, na historiografia, né? Na historiografia educacional, enfim, isso acabou, inclusive, criando uma espécie de uma cultura, né, de história, assim, um olhar sobre a história, como se não houvesse contradições, como se não houvesse lutas, né, como se não houvesse essas batalhas que você coloca muito bem, né. Enfim, eu diria que, inclusive, a BNCC não é o nosso objeto de estudo aqui, de reflexão, mas é inevitável trazê-la aqui, para as nossas reflexões. É um documento que eu diria que ele traz um retrocesso, né, perigoso para algumas conquistas que nós já tivemos ao longo dos anos 80, meados dos anos 90, de entender, ou seja, de avançar numa perspectiva crítica. E aí a pedagogia histórico-crítica, me antecipando um pouco, ela traz uma contribuição fundamental, né, Cláudio, para mediar, né, para subsidiar, né, para nos preparar para esses enfrentamentos, para nos, né, instrumentalizar na compreensão de uma história crítica. Então, veja, a BNCC, eu diria que ela traz um risco, né, perigoso para esses avanços. Inclusive, nós tivemos, durante os anos 80, né, na campanha em defesa da escola pública, né, inclusive muitos currículos de escolas, de redes de ensino estadual, municipal, né, avançaram muito nessa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, né, como instrumento necessário, né, para avançar para além daquela visão positivista, como eu disse, predominou durante muito tempo. Então, assim, é importante que o professor ele fique muito atento, né, ao que a BNCC vem dizendo em relação a isso, né? Porque numa leitura atenta do documento, nós vamos ver o que, né, Cláudio? Vamos ver enfim, uma verdadeira limpeza, né, das contradições históricas, das lutas sociais, né, das lutas de classes, das contradições. São termos, inclusive, que não aparecem nesse documento, né? Então, isso trouxe, eu diria assim, essa visão conservadora, né, que ela tem aspectos de racionalismo, né, reacionária, no sentido em relação ao que nós já conquistamos em alguns momentos, né, com a pedagogia histórico-crítica. Então, eu diria assim que esse campo de lutas, de conquista de hegemonias, né, eu diria que ele tende a se desenvolver ainda mais, né. Então, eu convido, inclusive, assim, a, esse debruçar-se sobre a pedagogia histórico-crítica e buscá-la, né, como instrumento, né, não diria que vai salvar a educação, não é nesse sentido, mas um instrumento teórico para enfrentar esses discursos aí, né, de limpeza ideológica, dessa limpeza crítica, né, dessa limpeza das contradições que vem se dando muito nos discursos oficiais, inclusive em grupos, né, na sociedade, inclusive nas redes sociais, né, muitas redes sociais, de tentando convencer de que
assim, não existe contradições, não existe lutas. Eu diria que a pandemia que está posta aí, ela nos revelou de maneira mais evidente, né, como nunca, diria, né, colocou na frente dos nossos olhos as desigualdades existentes na sociedade brasileira. E não são só desigualdades econômicas, sociais, né? São desigualdades culturais, que eu diria que são muito mais graves, né? E que remete à ideia dessas contradições, que não tem como fugir dessas contradições. E, nesse sentido, o ensino de história, né? O conteúdo da escola, eu diria que, pensando numa perspectiva de pós-pandemia, coloca diante de nós, professores, né, entender a sociedade como, né, assim, como marcada por essas contradições, né? A pandemia, eu acho que trouxe talvez para muitos, relembrando, olha, a nossa sociedade ela é dividida, né? Nós não estamos iguais nessa luta né, nessa condição de isolamento social, né? Haja vista aí né, o número né, dessas consequências, né, da epidemia que vem provocando no Brasil. Ela vem incidindo muito mais naqueles setores mais pobres da sociedade brasileira, né? Então, essas contradições que vêm se agudizando cada vez mais, então, nos revela a necessidade de buscar o entendimento histórico, e aí existe uma raiz histórica dessa pandemia, né? Ela não é uma ação, não é uma determinação divina, não é obra do acaso, mas é uma produção social de um tipo de sociedade calcada na produção de mercadoria, que tem a sua gênese, as suas raízes, especialmente no século XVIII e XIX, e que vem nos levando a essa tragédia, uma verdadeira tragédia humana, né? Então veja o desafio de um ensino de história, né, permeado por essa análise das lutas, das desigualdades sociais. Mas aí, Cláudio, eu passo para você também, como é que você, em relação à pedagogia histórico-crítica, como que você vê, né, quais as contribuições que você entende necessárias que a pedagogia histórico-crítica ela revela e nos mostra para um ensino de história? Pois é, João. É o que você está colocando aí é muito importante, né? A própria pedagogia é interessante, né? Que a própria pedagogia chama-se histórico-crítica, ou seja, no seu nome ela já traz a importância da historicidade e crítico no sentido que o Saviani coloca de sair do senso comum à consciência filosófica, né? Olhando aí, então para isso é necessário essa dimensão de uma teoria da prática educativa que tenha na própria historicidade humana, no desenvolvimento do ser humano no tempo, com a sua produção, né? Com as gerações se sucedendo e transmitindo a outras gerações aquilo que a outra o deixou, né, para transformar e para poder, assim sucessivamente, ir construindo esses elos temporais, esses elos de construção da vida. A pedagogia histórico-crítica ela tem uma tarefa muito importante quando você me pergunta sobre uma perspectiva de ensino para a emancipação humana. Eu digo que sim, ela tem, tanto que quando a gente precisa melhor o que é a emancipação humana não se trata somente de uma liberdade de pensamento, né? Não é simplesmente, né, uma emancipação política do cidadão que vota, da pessoa que acredita numa perspectiva política, tal. É muito mais profundo que isso, né? A emancipação humana ela é a transformação das relações de produção da vida humana. Ou seja, só tem emancipação humana se a gente conseguir superar o capitalismo. Em uma outra sociabilidade, né, que aí a gente pode chamar, que seria uma perspectiva mesmo do socialismo, né, uma superação dessas formas brutais e cruéis, em que o único objetivo que você produz para os capitalistas é a obtenção do lucro e para o trabalhador o salário para conseguir sobreviver. Então, dentro de uma sociedade não emancipada como a nossa, acho que a pedagogia histórico-crítica tem um papel fundamental na luta pela emancipação humana. E no nosso caso específico, né, a pedagogia histórico-crítica parte sempre, em termos de trabalho educativo, sempre partir da prática social e a ela voltar, embora isso às vezes não fique muito claro, né, porque às vezes se confunde uma prática social como aquilo que o aluno já sabe,
ou aquilo que o acúmulo de conhecimento não é bem isso no sentido de prática social na pedagogia histórico-crítica. Ela tem uma dimensão de compreender a realidade humana. Isso que é a realidade da sociedade, a realidade do momento histórico humano que a gente vive, para isso ser um ponto de referência, aí nos construindo, né, esse processo de luta pela emancipação. E, portanto, o conhecimento histórico e a consciência histórica, né, que não é apenas você se situar no tempo. A consciência histórica, numa perspectiva materialista histórico, dialética, que é a base que sustenta a pedagogia histórico-crítica e, portanto, que sustenta o ensino de história. Né? Ou seja, a gente compreender quem de fato é o ser humano. Que mundo é esse que a gente vive? Entendeu? Então, quando a gente começa a perceber, a pensar na perspectiva histórica, de historicidade, por exemplo, quando a gente olha uma live, ou quando a gente olha o desenvolvimento da internet, ou quando a gente olha as injustiças, ou quando a gente olha a ciência, ou a gente olha qualquer coisa, pegando esse fio da história e compreendendo que as coisas estão em processo, estão em mudança, então a tua visão de mundo tende a mudar. Porque não é o conhecimento em si, né, que vai fazer transformação. Se fosse assim, não haveria retrocessos políticos, históricos em países tão desenvolvidos e com escolarização tão alta como, por exemplo, é na Europa, entende? Que você tem ali, mas você percebe ainda uma dimensão grande de certos obscurantismos, de certas resistências e tal. Então, a pedagogia histórico-crítica ela tem um papel muito importante, no nosso caso específico, né, no ensino de história, mas em todo o debate educacional brasileiro, né, nesses 40 anos, um pouco mais de 40 anos que a pedagogia histórico-crítica existe, que é, de fato, a possibilidade que os professores que trabalham com essa pedagogia, e assim com os estudantes também, poderem compreender a dimensão do tempo em que vivem, pautando-se sobre a importância da apropriação do conhecimento clássico, no nosso caso, do conhecimento histórico, como uma forma de desenvolvimento do próprio indivíduo, do gênero humano, para que ele possa agir na prática social, não baseado em senso comum, não baseado em fakes, não baseado no aquilo que me dizem. Notem que, ao mesmo tempo que a gente conseguiu ampliar o acesso à escolarização, dentro da educação escolar, porque a gente está numa sociedade de classe, parece que há uma forma de operar para que a educação escolar não funcione para a classe trabalhadora. E muitas teorias também, que se reivindicam, às vezes progressistas, acabam apoiando esse tipo de visão, mesmo consciente ou inconscientemente, de dizer o seguinte: não é preciso conhecimento, não é preciso a gente dominar determinados tipos de conhecimento, ou sobretudo conhecimento científico, porque a escola se aprende tudo. Então, a pedagogia histórico-crítica ela tem um cuidado e um zelo muito grande por isso, e do ponto de vista do ensino de história é isso, a gente nos esforçar para essa consciência da historicidade humana, nos esforçar para nos situar nesse tempo, nos esforçar para compreender as contradições, a pensar as contradições, a pensar aquilo que a humanidade vem produzindo, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista do espírito, do intelecto, né, desse conjunto de elementos que conformam a história. Então, por isso que essa senhora tão perigosa que é a história, né, tão perigosa essa senhora, se articula com a outra senhora pedagógica, histórico-crítica. Imagina a explosão de energia, que é quando você tem uma noção de historicidade, tem uma noção, se situa bem no tempo, e tem uma dimensão crítica dessa realidade, e possui elementos pedagógicos no currículo, na prática educativa, na didática, na história da educação, nas reflexões sobre as ciências, e que ajude o indivíduo a se desenvolver, a elevar-se, a buscar caminhos, né, para, de fato, a emancipação humana que chegará, espero, que chegará, mas que até lá precisamos de uma teoria com o pé no chão, que eu acho que a pedagogia histórico-crítica é bastante isso, que nos ajude a pensar e a avançar nas lutas que a gente tem para travar, que não são poucas, são muitas, na escola e fora dela. Tudo bem, Cláudio, olha, né? Estamos encerrando, então, o nosso encontro e também
de acordo com o que você colocou, de fato, o ensino de história, então, se coloca como instrumento de grande importância para pensar numa perspectiva de emancipação humana, né? Que não existe apenas uma forma de pensar a realidade, né? Se nos anos 80 a luta foi pela democratização da educação, ampliação da escola para os setores que foram excluídos historicamente, acho que a grande tarefa, desde os anos 90 em diante, né, até o momento, é fazer garantir essa apropriação desse conhecimento científico, né, produzido, acumulado pela humanidade. Eu acho que esse é o desafio para todos nós, né? Cláudio, mais uma vez gostaria de agradecer o seu aceite, né, a sua presença no nosso canal, e agradecendo mais uma vez, né, pelas suas contribuições para pensar as questões educacionais e mais especificamente sobre o ensino de história. Muito obrigado, hein, Cláudio? Nada, João, obrigado, boa sorte no seu canal, no seu trabalho, estamos juntos aí, pode contar quando precisar. Valeu, até mais. Muito obrigado, Cláudio. Bom, e com isso, então, né, nós encerramos nosso encontro de hoje e na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado para trazer um tema relacionado com as questões educacionais, com a história, que é o nome do nosso canal, né? História e Memória da Educação. Continue, né, compartilhando com a gente, se inscreva no nosso canal, divulgue, nos ajude, né, a fazer a divulgação desse canal, no sentido de contribuir ainda mais com as reflexões e as discussões sobre a educação. Um grande abraço e até a próxima semana.